Olá pessoal, nós vamos aqui para a primeira aula da segunda quinzena de junho, o período que vai do dia 15 ao dia 30 de junho, e a entrega dessa atividade vai ser programado para o dia 30 de junho a princípio, tá bom? Na aula anterior nós falamos muito sobre a formação de preço de venda de um produto, tá certo? E agora o cálculo da margem de contribuição e o ponto de equilíbrio operacional é a continuação daquela matéria, tá bom? Pois nós vamos entender o porquê de tudo isso aí, tá bom? Vamos falar primeiro o que é margem de contribuição, tá? Aqui eu tenho um exemplo, mas para a gente entender melhor, a margem de contribuição é o quanto cada produto depois de vendido contribui para que a empresa continue vendendo novos produtos e obtendo o lucro dela, tá? Porque dentro da margem de contribuição já está calculado o lucro da empresa, as despesas fixas e os custos variáveis, tá bom? Então aqui, só um exemplo aqui para a gente entender. Imagine que uma empresa de bolos venda cada bolo de chocolate a R$20. Então a empresa faz lá os bolos e vende o de chocolate a R$20. Tá? Não seria correto dizer que a cada bolo vendido a empresa poderá dispor de mais R$20? Isso porque, como produzir um bolo custa R$6, na verdade, a cada bolo vendido entram para a empresa mais R$14. Esses R$14 é a margem de contribuição, porque na realidade a margem de contribuição seria o quê? O preço de venda, que é 20, menos o custo variável dela, que é 6. Então a margem de contribuição dela, para cada bolo vendido, seria R$14. Então cada bolo que ela vende, essa margem de contribuição de 14 ajuda ela a vender mais bolos. Dentro desses 14 já está incluso as despesas que ela tem e o lucro da empresa, né? Então lá, isso quer dizer que cada bolo contribui com R$14 para o resultado desse produto, para ela vender outros tipos de bolo ou esse mesmo bolo quantos precisarem, tá bom? Então, mais um exemplo para a gente entender aqui, ó. A margem de contribuição também pode ser calculada da forma de percentual. Como que é isso? Ó, percentual da margem de contribuição. O que seria? A margem de contribuição dividida pelo preço de venda vezes 100. Vou falar isso aqui, mas depois eu vou explicar de uma maneira mais correta, tá? Mas olha o exemplo aqui, ó, um bolo de chocolate. Como que eu vou calcular em percentual o que ela me dá de margem de contribuição? O que esse bolo me dá de margem de contribuição? Ó, seria lá a margem de contribuição, nós fizemos aqui que é 14, dividido pelo preço de venda, multiplicado por 100. Então quer dizer que cada bolo de chocolate ele contribui para a empresa em 70% para ela continuar produzindo e tendo lucro, tá? Mesma coisa um outro tipo de bolo, só que a margem de contribuição é menor, ó. Você pode ver que aqui, ó, o custo desse bolo é 8, tá? E ele vende a 20. Então a margem de contribuição dele vai ser menor. Então ela vai ser 40%. Mas aqui está um pouquinho complicado, professor. Então nós vamos ver no outro slide como facilitar isso para vocês, tá bom? Vamos passar para lá. Aqui, ó, está um exemplo bem prático desse cálculo, tá? Utilizando já o exemplo da camiseta que nós fizemos lá na quinzena anterior. Lembra lá da camiseta? Então lá. Nós fizemos lá que o preço de venda dessa camiseta, né, sairia por 15,68. Lembra lá, gente? Nós fizemos os cálculos do preço de venda, né? Lembra que o preço de venda, o que era o preço de venda, né? Era o custo financeiro, mais as despesas, mais o lucro, né? E eu chegaria nesse preço de venda, né? Nós fizemos lá, né, o custo do cálculo dos custos variáveis dessa camiseta. Lembra que nós somamos lá o pano, a linha, os botões, tudo que tinha nela e chegamos ao valor de R$ 9,30? Então os custos variáveis dessa camiseta seriam R$ 9,30, né, R$ 9,30.
tá certo? Bom, se nós temos o preço de venda e nós temos o custo variável que a gente calculou lá atrás, né? Tanto o preço de venda nós calculamos, como nós calculamos também o custo variável, que são os insumos que vão na produção dessa camiseta, né, que dá R$ 9,30, é fácil para a gente achar a margem de contribuição, porque a fórmula dela é isso aqui, ó. A fórmula da margem de contribuição seria o preço de venda menos o custo variável, tá? Então tá lá, aplicando na fórmula, né, a margem de contribuição seria o preço de venda, 15,68, menos o custo variável, 6,38. Nossa, achei muito fácil qual que é a minha margem de contribuição. Lembrando que assim, ó, a cada camiseta que essa empresa vender, ela tem uma margem de contribuição de R$ 6,38, que ajudará ela a produzir nova camiseta com um lucro e já abatido as despesas dela, tá bom? Lembra que aqui, ó, nós já tiramos o custo variável. Aqui, nesse 6,38, tem o lucro da empresa e as despesas dela, que a gente viu lá atrás, que é as despesas fixas, tá bom? Então, margem de contribuição é o quanto cada produto vendido ajuda a produzir outro, a ter lucro, pagar as suas despesas e seus custos variáveis, tá bom? Bom, vamos lá. A margem de contribuição com que um produto a margem de contribuição com que um produto contribui para o lucro da empresa é chamada de margem de contribuição, tá? No caso da camiseta, ela contribui para a empresa em R$ 6,38, tá? Por camiseta, para que o lucro da empresa aumente a cada venda efetuada, sendo que dentro desses 6,38, como eu já falei, estão também as despesas da empresa que tem que ser pagas, tá bom? Vamos passar por um exercício bem prático para a gente entender no próximo slide, tá? Bom, vamos falar primeiro do ponto de equilíbrio operacional e depois a gente passa para o exercício prático. Tá bom? O que é o ponto de equilíbrio operacional da empresa? Ó, é o número de produtos ou serviços que uma empresa precisa produzir e vender naquele período, no mês. Vamos falar no mês. Ó, é o número de produtos que a empresa precisa produzir naquele mês e vender naquele mês para pagar todos os seus custos fixos e variáveis, tá? Desculpa. Então, vamos lá, melhor explicando, usando o exemplo das camisetas, tá? O ponto de equilíbrio operacional é a quantidade de camisetas que eu preciso vender no período de um mês, por exemplo, de janeiro, né? De forma que eu consigo pagar todas as minhas despesas e custos. Ó, lembrando lá as despesas fixas, ó, aluguel, salário, folha de pagamento, conta de água, luz, energia, imposto, manutenção, limpeza, papel de escritório e outras coisas mais. Esses são os custos fixos. Lembra que a gente falou? Os custos fixos não alteram de acordo com a produção. Se você produzir 100 camisetas, ele continua o mesmo. Se você produzir 1000 camisetas, ele vai continuar o mesmo, tá? Já os custos variáveis, né, são aqueles insumos utilizados para fazer o produto. No caso da camiseta, como nós falamos anteriormente, né, o tecido, a linha, os botões, a gola, a tintura e outras coisas mais, tá bom? A partir desse momento, eu tenho 100% de lucro em todas as vendas de camisetas, né? O que é isso que você quis dizer, professor? Vamos dizer assim, ó, eu calculei lá a margem de contribuição, tá certo? O ponto de equilíbrio financeiro, operacional de uma empresa é, ó, a partir de quantas unidades vendidas dentro do mês, vamos dizer assim, ó, o mês vai do dia 1 ao dia 31. A partir de quantas unidades vendidas eu passo a pagar todos os meus custos variáveis, todas as minhas despesas e fico zerado. Nem estou ganhando, nem estou perdendo, tá? Então, por exemplo, se o meu ponto de equilíbrio, se eu calcular, a gente vai fazer o cálculo daqui a pouco,
que o ponto de equilíbrio da minha empresa são 800 camisetas, então quer dizer o quê? Que até 800 camisetas, quando eu vender 800 camisetas, eu não ganhei nada e não perdi nada, mas eu consegui pagar todos os meus custos e todas as minhas despesas. A partir da camiseta 801, eu passo a ter 100% de lucro. Então, se eu vendi 2.000 camisetas no mês, até a 800, que é o meu ponto de equilíbrio operacional, eu consegui pagar todos os meus custos e todas as minhas despesas. Só que eu não estou tendo lucro. A partir da 801 até a 2.000, eu ganho 100% de lucro em cima delas. Tá? Vamos ir para o exercício prático para vocês entenderem melhor. Tá? No próximo slide. Está aqui, ó. Usando também o exemplo anterior, né, olha lá, uma empresa de confecção de roupas quer fazer a formação de preço do produto. Lembra que a gente fez a formação de preço do produto, né? Que era da camiseta, uma camiseta gola polo. A gente está repetindo o que a gente fez lá. Ela ia produzir 2.000 camisetas, não é isso? Tendo os dados a seguir, então a gente fez lá. Os custos variáveis eram esses aqui, lembra? A gente viu na aula anterior. Totalizando o custo variável dava 9,30, tá certo? E aí as despesas fixas, né, da empresa, né? Tinha lá aluguel e outras coisas mais. A despesa fixa totalizava 3.450 por mês. Lembrando que despesa fixa não muda, janeiro é a mesma coisa, fevereiro é a mesma coisa, março e assim vai embora, né? Já o custo variável vai mudar, porque se eu fizer uma camiseta vai ser 9,30. Se eu produzir 10 camisetas, 93. Se eu produzir 100 camisetas, vai ser 930. Né? Ele é variável por isso. Ele varia de acordo com a produção. Tá bom? Então, eu tenho lá custo variável, custo fixo, não é isso? E aí, eu calculei a margem de contribuição e nós vamos calcular de novo. Né? A margem de contribuição é quanto cada produto vendido vai me ajudar a continuar produzindo e tendo lucro e pagando tudo. Tá? Então lá, margem de contribuição desse produto seria pela fórmula. Né? Margem de contribuição é o preço de venda do produto menos o custo variável. O preço de venda do produto a gente já tinha calculado, dava 15,68 lá em junho, na primeira quinzena, a gente já calculou isso aqui, tá? 15,68, menos o custo variável, que é 9,30. Então, a minha margem de contribuição é 6,38, como calculado anteriormente, por camiseta. Por que eu preciso calcular a margem de contribuição? Porque ela me ajuda a fazer a fórmula do ponto de equilíbrio operacional. Tá? É através dela que eu vou conseguir ter certeza de qual é o meu ponto de equilíbrio operacional, tá bom? Como que eu calculo esse ponto de equilíbrio operacional? Olha lá, vamos fazer o cálculo juntos, desde o exemplo da confecção das camisetas, para obter o ponto de equilíbrio. Isto é, a partir de quantas camisetas vendidas eu consigo atingir o ponto de equilíbrio. Quer dizer, eu consigo pagar todas as minhas despesas fixas e custos variáveis, não é isso? E aí eu não tenho lucro. Até aquele ponto eu não tenho lucro. A partir da outra venda eu já passo a ter lucro. Então vamos lá, ó, a fórmula da margem de contribuição, vamos de novo calcular ela aqui, como a gente já tinha calculado aqui, para eu realizar, né, a fórmula do ponto de equilíbrio, primeiro eu tenho que fazer a fórmula da margem de contribuição. E eu precisaria ter feito lá o cálculo do preço de venda do produto que a gente aprendeu na quinzena anterior. Não é isso? Então, a margem de contribuição é o preço de venda menos o custo variável. Nós já pegamos a quinzena passada que o preço de venda do meu produto era 15,68. Tiro o custo variável, que é 9,30. E chego numa margem de contribuição de R$ 6,38 por camiseta. Agora eu vou calcular meu ponto de equilíbrio operacional. A fórmula do ponto de equilíbrio é ponto de equilíbrio é igual a despesa fixa, aqui a despesa fixa, dividida pela margem de contribuição que a gente achou. Ó. Eu pego o total das minhas despesas fixas mensais, né?
e divido pela margem de contribuição que eu tenho de cada produto. Tá? Quando eu faço essa divisão, ele me dá um valor, mas não é em real, tá? Ele vai me dar um valor em unidades. 540 unidades, 75 unidades. Não é isso, ó. Eu corto esses dois últimos aqui, ó. Meu ponto de equilíbrio são 540 camisetas. Quer dizer o quê? Olha lá. E nessas condições apresentadas no exemplo da confecção, essa empresa precisava vender no mês pelo menos 540 camisetas, ó, para atingir o ponto de equilíbrio operacional. O que é isso? Até 540 camisetas que ela produzir e vender, ela não vai estar ganhando nada nem perdendo nada. Quer dizer o quê? Que ela pagou tudo que ela deve, né, o custo variável e todas as despesas da empresa. Mas não está tendo lucro. É um ponto de equilíbrio operacional. Não estou ganhando e não estou perdendo. Tudo que eu produzi e vendi até 540 camisetas naquele mês, eu não tenho lucro, mas eu paguei tudo. Paguei funcionário, paguei tudo, despesa, imposto, tudo. Tá? A partir, dentro do mês, da venda número 541, uma acima dessa, tudo que eu vender, eu passo a ter 100% de lucro em cada venda. Isto é, se a empresa vende 1.000 camisetas, ó, né, no caso aqui ela vende 2.000, né, que a gente viu lá, né? A partir da 541 até a 2.000, aqui no caso eu pus 1.000, vai. A partir da 541 até a 1.000, as outras 459 camisetas para inteirar 1.000, ela vai ter 100% de lucro. Tudo que entrar, isso quer dizer o quê? Tudo que entrar, os 15,68, já não vai mais contar despesa, custo variável, não nada. Cada venda que ela fizer acima da 540, vai entrar 15,68 livre para ela. Todo esse dinheiro vai estar de volta por cada camiseta vendida. Se nós formos pegar nesse exemplo aqui das 2.000 camisetas, por exemplo, nós chegamos que o ponto de equilíbrio operacional dessa empresa é ela vender 540 camisetas dentro de cada mês, para que ela não tenha nem lucro nem prejuízo. Ela pagou tudo que tinha que pagar e não teve lucro. Agora, como ela está produzindo 2.000 e vai vender 2.000, a partir da 541, quer dizer, em cima de 1.541 camisetas, ela vai ganhar 100% de lucro. Quer dizer, 1.541 camisetas vezes 15,68, porque 100% ela vai ganhar de lucro, será o lucro da empresa. A importância de calcular ponto de equilíbrio operacional, principalmente para empresas que já existe ou que está entrando agora, é saber o quanto que ela vai ter que produzir e vender dentro do mês. Tá? Vou dar eu vou pular para o próximo slide, mas é praticamente isso. Se tiver dúvida, eu vou estar lá no Teams para ajudar vocês, né? Até para falar da atividade que nós vamos falar, mas eu vou dar mais um exemplo para vocês terem uma ideia, tá? Espera um pouquinho só. Aqui a gente fala da próxima atividade, que vai ser isso, ó. Como atividade desse assunto, o professor vai passar um cálculo de margem de contribuição e o cálculo do ponto de equilíbrio, segundo o cálculo anterior sobre a atividade. Quer dizer, você vai ter que fazer a formação de preço do produto, depois você vai ter que calcular a margem de contribuição e depois o ponto de equilíbrio, tá certo? E lá eu estou dando um exemplo da venda de salgados. Uma empresa quer fazer o preço de venda do salgado dela, que ela não sabe fazer, vocês vão ver lá no começo, né? E depois quer calcular, além do custo variável do produto, as despesas fixas da empresa e vai calcular a margem de contribuição e o equilíbrio financeiro da empresa, tá bom? O que seria aqui o equilíbrio, o ponto de equilíbrio operacional dessa empresa de salgados? Seria assim, ó, quantos salgados ela precisaria vender dentro do mês para não ter lucro nem prejuízo. Por exemplo, eu faço salgados, coxinhas e outras coisas mais. Quantos salgados eu preciso vender dentro daquele período do dia 1 a 31 do mês
para que eu não tenha nem lucro nem prejuízo. Então vamos dizer que eu tenha que vender 500 salgados, seja o meu ponto de equilíbrio. Depois que eu fizer os cálculos, dá 500 salgados, né? Então, até 500 salgados, né, quando chegar nos 500, eu não vou ter mais prejuízo e também não vou ter lucro. Eu vou ter pago todos os meus custos variáveis e minhas despesas fixas, só que eu não tenho lucro. A partir da 501 coxinha ou outros salgados, todos os que eu vender, eu vou ter 100% de lucro, seria 100% do preço de venda daquele produto, seria meu lucro. Então, é interessante saber qual é a quantidade que eu tenho que ter de ponto de equilíbrio operacional para saber a partir de quando que eu começo a lucrar. De repente você abre uma empresa e pensa, ah não, se eu vender 200 coxinhas por mês eu já tenho lucro. Não, se você não fizer esse cálculo, você não sabe a partir de quando você vai ter lucro. Você tem que saber fazer a formação de preço de venda do produto, saber calcular a margem de contribuição do produto e saber calcular o ponto de equilíbrio do produto. A partir daquele ponto de equilíbrio é que você vai passar a ter 100% de lucro. Por isso a importância, e a grande maioria dos empresários e microempresários não sabem calcular isso. Bom, vejam o vídeo do professor, ele deixou um vídeo bem legal aí para vocês entenderem o passado e este, né? E qualquer coisa eu estou à disposição lá no Teams e no privado, onde vocês quiserem, tá bom? Um abraço para todos.